A igreja de Deus, para mim, é justamente o verdadeiro caminho que leva à vida eterna. IAP em Fazenda Grande significa, na verdade, primeiro, a vontade de Deus, né? Que aqui ela chegou exatamente porque era a vontade de Deus que aqui ela estivesse. Eu quero dizer para vocês que a nossa igreja começou no alto da Fonte do Capim. A igreja começou na Fonte do Capim, a Igreja da Promessa, nos anos 49, por aí, 48, 49. E a partir daí, passou-se alguns anos, a igreja precisou convidar o pastor Mário Rabelo para vir até aqui. E a igreja, quando o pastor chegou aqui, ele alugou uma casa no alto do Cruzeiro. E ali ele ficou algum tempo, né, morando e também congregando, a igreja congregando ali. Foi aí que passou algum tempo, ele sentiu a necessidade de congregar, de ir uma casa maior, em um lugar melhor, com melhor acesso para a igreja. E ele alugou uma casa no Alto do Peru, na Rua do Oriente, número 15, né? Próximo a São Caetano, Fazenda Grande, Largo do Tanque, por ali. E depois veio o pastor João Cavalcante Neto. E esse pastor ficou com a gente durante muito tempo, né? Com a chegada do pastor João Cavalcante, nós tínhamos pessoas que moravam em Mata Escura e congregavam no Alto do Peru. Então meu pai, que nós também morávamos no Alto do Peru, né? E meu pai comprou um terreno em Mata Escura, fez uma casa e nós mudamos para Mata Escura. Com a ida de meu pai, abriu a igreja em Mata Escura. E porque alguns irmãos moravam lá, ficaram congregando em Mata Escura, né? Abriu a igreja em Mata Escura. E os irmãos que moravam próximos à igreja no Alto do Peru continuaram congregando na igreja no Alto do Peru. O que aconteceu foi que, passado algum tempo, os irmãos sentiram a necessidade de comprar um terreno. E o terreno que encontrou foi esse daqui da igreja em Fazenda Grande. E antes de ela estar aí em Fazenda Grande, ela passa um tempo na casa do irmão Joel, da irmã Adilina, aí embaixo no Retiro, onde tem essa escola aí do Senai. E o irmão Joel era cego, era um fazedor de vassouras. Depois, com o tempo que a igreja fica pronta, era uma igreja de taipa, levou muito trabalho para poder fazer, mas era uma igreja bonita, bem arrumadinha. Toda a pintura dela era feita à mão, que era o pastor Geraldo Efigênio Geraldo Valadares que fez. Quando foi para se construir o templo mesmo, como hoje está aí, esse templo que a gente congrega, teve muito trabalho, não foi fácil. Trabalhei muito nesta igreja, nessa construção. Hoje, essa igreja, ela naquele tempo, ela é uma geradora de filhas, né? Depois dela nasceu muitas outras igrejas, a igreja de Valéria, que nasce daí, a igreja de Tancredo Neves, nasce da igreja de Fazenda Grande, a igreja de 7 de Abril nasce de Fazenda Grande. Então tem muitas histórias muito bonitas, histórias de conquista, de muita realização, né? Uma igreja bem unida, uma igreja fervorosa, uma igreja que tinha, né, e tem um caráter de Deus, um caráter divino, e a gente só tem a aprender. Essa história, ela é justamente interessante, e eu me emociono ao pensar na história da Igreja Adventista da Promessa, com especialidade no bairro de Fazenda Grande, porque isso foi por ocasião de 1960 ou 61, 62, foi 61 parece. E eu morava fora, eu morava em Buquira, mas toda semana eu estava aqui porque eu trabalhava com caminhão e fazia questão de vir. E para ser um crente em Jesus, não simplesmente para ser visto pelo homem, mas por necessidade própria,
Eu quero dizer, irmão, nossa cidade própria, o que é que nós necessitamos, porque nos leva a querer, a desejar frequentar uma igreja evangélica. É a salvação, é algo que ninguém pode dar, entendeu? Conheci a igreja de Fazenda Grande, né? Quando criança ainda, né? Através dos meus pais, mais precisamente através do meu tio, né? Que conheceu primeiro a igreja, e através dele, né, veio a minha mãe, né? E através da minha mãe nós começamos a frequentar a igreja adventista. Eu cheguei aqui nos braços da minha mãe, né? A minha mãe, ela conheceu a igreja Adventista da Promessa através do diácono Ildefonso Roque e a diaconisa Estelina Roque, que são os pais do pastor Gileade. E minha mãe conheceu a igreja através deles e de lá para cá todos nós, eu e meus irmãos, vimos através da minha mãe, nos braços da minha mãe, minha irmã mais velha, e daí então todos nós. Bom, eu cheguei na Fazenda Grande, eu tinha 6 anos de idade, né? Meu pai pertencia à igreja adventista lá, mas nós morávamos na Mata Escura. E aí nós mudamos para aqui em 1959, né? Eu tinha 6 anos de idade e a igreja que eu frequentava era lá no Alto do Peru, né? E depois ela veio aqui para baixo, para a BR, e daí veio para aqui onde nós estamos agora. Então eu estou na igreja aqui com meu pai desde 1959, eu tinha 6 anos de idade na época, que eu acompanhei a igreja adventista, né, só como meu pai me levava. Depois eu decidi vir com as minhas próprias pernas. Aceitei Deus como Salvador e estou aqui até hoje. E eu estou muito feliz aqui e só pretendo sair quando Jesus determinar. Eu conheci através de uma amiga, né, o nome dela é Joselita, conhecida como Gisel, né? Ela sempre chegava para mim, sempre falava da palavra. E aí um dia ela me convidou para vir para a igreja promessista. E aí quando eu comecei a vir, né, os domingos, os sábados, e aí eu comecei a me alegrar, né? Porque eu acho que em mim faltava algo que eu achei aqui nessa igreja. Né? Acho que Deus ali falou comigo profundamente. Bom, eu cheguei aqui em Salvador no ano de 2000 e vim porque meu pai ia se tornar o superintendente, que na época se chamava assim, né? O superintendente regional. E logo quando nós chegamos aqui, no ano de 2000, a primeira igreja que eu congreguei já foi Fazenda Grande, né? E era a igreja que minha mãe ia se tornar missionária Aparecida, muitos aqui vão se lembrar. Mas foi um período turbulento da minha história. Eu cheguei aqui com bastante revoltas e algumas questões. Estava com 15 anos de idade, vindo de uma sequência de mudanças por causa do ministério do papai, de morar, por exemplo, 11 meses em um lugar. Aracaju, que foi a cidade que a gente morou antes, a gente morou 11 meses só. Então, começava a fazer amizade, eu gostava das pessoas, tinha que mudar. Como eu tenho trajetórias de berço dentro da IAP, pelo Brasil afora, mas o que diz respeito à Fazenda Grande. Fazenda Grande foi onde eu aceitei Jesus. Com 16 anos de idade, depois de um confronto por causa desse nível de rebeldia e tudo mais que me aconteceu, o Senhor me chamou de volta para dentro dele e eu decidi não mais viver pela experiência dos meus pais. Eu escolhi Jesus, eu queria Jesus. Eu já conhecia Fazenda Grande, moro aqui desde pequeno e essa igreja está aqui há muito tempo antes de eu nascer. Aos sábados, como tinha culto aqui pela manhã, eu nessa época tinha em torno de 5, 8 anos de idade por aí e eu ia para uma outra igreja lá no Itaigara, mas aos sábados, como não tinha culto pela manhã, eu vinha para cá junto com uma galerinha aqui, que eram amigos meus aqui da rua, e a gente frequentava o Djap. Eu vou ser sincero, eu só vinha pelo lanche, né? A gente tinha outros interesses, mas mesmo tendo esse contato assim com a igreja e tal, conhecendo sobre o Evangelho, eu ainda não tive o meu encontro com Jesus, não conhecia direito Jesus. E veio a pandemia, deixei de congregar na igreja que eu congregava anteriormente e fiquei também um tempinho
sem vir para cá, né? Mas aí eu tive meu encontro com Jesus na minha casa e um dia eu estava na varanda da minha casa, assim, a pandemia ainda estava acontecendo, mas já tinha flexibilizado mais. E aí eu senti uma coisa no meu coração, tipo, por que eu não vou, né? E então eu senti essa vontade, fiquei meio relutante, meio tímido, envergonhado de ir. Mas aí eu pensei, tá bom, eu vou. E aí eu venho, participo, né, da lição que estava ocorrendo. Foi em 2021 que isso aconteceu. E então acabei ficando, acabei encontrando de fato uma igreja aqui, né? A nossa família já frequentava a IAP, uma parte da nossa família pelo menos, principalmente nossa avó, da nossa família mais próxima. E a família mais estendida, assim, nossas primas e tudo mais. Então a gente tem uma convivência aqui já desde pequena. A gente vinha para o que era o DJAP, né, hoje MCA. Então nossa convivência aqui nosso primeiro contato foi na fase da infância. Então, como a Ana Clara falou, desde pequena a gente vinha para cá e sempre foi um ambiente em que eu senti muita paz. Era um ambiente familiar, não apenas pela minha família estar aqui, mas eu sempre senti que estar aqui era como estar numa grande família mesmo espiritual. Não apenas por minha família estar aqui, mas indo em outras congregações, em outras igrejas, eu sempre voltava para cá. Então, a IAP para mim significa muito isso. E permanecer aqui foi principalmente por essa experiência de perceber que a família de Cristo estava aqui e permanece aqui. Eu vim de uma família onde eu era o filho, hoje eu tenho uma família onde eu sou o pai, esposa e filhos, e aqui é a minha segunda família, digamos, a minha terceira da geração, né? Quando a gente entra aqui, a gente forma uma família com esse pessoal aqui, e eu estou feliz aqui com isso, e vou continuar aqui enquanto Jesus me permitir, eu vou estar aqui. A IAP, para mim, é uma igreja principalmente familiar e que cultiva a proximidade e a intimidade entre os seus membros. A IAP, ela tem muitos anos, né? Eu tenho só 4 anos aqui, então eu não pude ver tudo, mas a gente percebe que as pessoas, de fato, elas se amam. Elas gostam de estar juntas como o corpo de Cristo, como um grupo, e a gente tem, de fato, laços profundos aqui. Eu percebo que quando tem algo com alguém, a gente se une, a gente faz todo aquele movimento. Então, eu diria que é família. Ela representa para mim amor, né? Por que amor? Porque é onde os irmãos se juntam aqui para um atender, né, a união do outro, né, o que nós precisamos, do companheirismo, da amizade, né, da união, que aqui nós chamamos família. Como pastor de Fazenda Grande, eu tive o prazer, mesmo em um momento difícil, em 2021, na pandemia, pastorear a igreja por algum período, substituindo um pastor Gileade, que não estava bem de saúde. E agora, né, nós já temos 1 ano e 6 meses pastoreando a igreja aqui. E eu tenho uma alegria muito grande, porque a igreja é uma igreja histórica, uma igreja importante para a nossa convenção, uma igreja que ama Jesus, e uma coisa que eu destaco muito é que é uma igreja acolhedora. Eu gosto de Fazenda Grande, é uma coisa que eu destaco nela, por ser uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, e os irmãos dessa igreja, muitos deles, mesmo nos bastidores, estão sempre servindo ao Senhor, e isso é muito gratificante.
eu acho que não vem de falar a mensagem. Mas o certo seria, olha, agora mesmo para vocês do futuro, é claro, né? É um privilégio, não é uma escolha da gente, é como a palavra de Deus diz, não fosse vós que me escolheste, mas eu é quem vos escolhi. Irmãos, eu olho em vocês aqui e glorifico a Deus. Minha recomendação é, aceita, agarra, procura viver, todos nós temos, acho que a nossa composição já hoje inclui pecado, não é verdade? Não tem como se escapar, que nós somos fruto de uma árvore que produzia ou produz o pecado. Então, aqui estamos e precisamos justamente procurar viver isso. Minha recomendação para a juventude é ser forte e corajoso, porque o Senhor é quem te escolheu para o melhor.